Daí, pessoal, mais uma resolução. A órbita da Lua ao redor da Terra e o centro do nosso planeta estão em um mesmo plano alfa. E a órbita da Terra ao redor do Sol e o centro deste estão em um mesmo plano beta. Quando a Lua entra na sombra da Terra, acontece um eclipse lunar. Quando a Terra é atingida pela sombra da Lua, acontece o eclipse solar. Se o plano alfa coincidisse com o plano beta, os eclipses seriam muito frequentes, aproximadamente 2 por mês. Porém, o plano alfa é inclinado em relação ao plano beta, o que faz com que os eclipses não sejam tão frequentes. Considere o Sol como S, a Terra como T e a Lua como L como pontos no espaço. Quando há eclipse, qual é a posição relativa entre as retas SL e TL? Bom, esta questão ela é bem complexa no seu enunciado. A resolução é bastante simples, mas o grau de complexidade das informações que nós temos nessa questão torna ela um pouco complexa, né? Quanto à análise, quanto à interpretação. Então eu vou analisar aqui por partes. Diz que a órbita da Lua ao redor da Terra e o centro do planeta estão em mesmo plano alfa. Então esse plano alfa, o que ele contém? Deixa eu colocar aqui, deixa eu mudar. O que esse alfa contém? Bom, esse plano alfa diz que no plano alfa estão a órbita da Lua ao redor da Terra e o centro do nosso planeta, o centro da Terra. Então, no plano alfa eu tenho a órbita da Lua e o centro da Terra. Ok, e a órbita da Terra? A órbita da Terra ao redor do Sol e o centro deste e o centro do Sol estão num outro plano, que é o plano beta. Bom, eu consigo observar isso mais ou menos pelo desenho. Olha só, o plano alfa tem a ver com a órbita da Lua e centro da Terra. Então aqui eu tenho o plano alfa. Esse é o plano alfa. Consegue ver que ele pontilhou aqui porque ele está atravessando. Olha só aqui, ó, ele está atravessando, passa lá para o outro lado. São planos que um intercepta o outro. São planos secantes entre si. Então o plano atravessa o outro, porque eles justamente têm graus de inclinação entre si, né? Não são paralelos. Então um atravessa o outro. Ok, então aqui eu tenho esse plano alfa. Claro que é o mesmo aqui, né? Porque o plano é uma coisa infinita. No desenho aqui ele coloca como se fossem 4 planos diferentes, mas a gente sabe que, como o plano é infinito, eu tenho aqui esses 4 pedaços do plano, eles são de um mesmo plano alfa. E maior aqui, tu vê então que no plano alfa tinha o que? A órbita da Lua e o centro da Terra, fechou. No plano beta, quem é que passa pelo plano beta? O centro do Sol e a órbita da Terra. A órbita da Terra aqui, ó, está na mesma linha, vamos dizer assim, do centro do Sol. Bom, então essas são as informações. Depois diz que se o plano alfa e o plano beta coincidissem se os dois fossem um plano único, então o que ia acontecer? Eu teria mais eclipses. Os eclipses seriam mais frequentes, seriam 2 por mês. Por que isso? Porque os planetas eles ficariam alinhados, a Lua, o Sol e a Terra ficariam alinhados entre si mais vezes. Cada vez que há o alinhamento entre Terra, Sol e Lua, existe um eclipse, certo? Então essa é a ideia. Então o eclipse ocorre quando existe um alinhamento entre os três, certo? Então eu posso ter o Sol, a Lua e a Terra. E aí o que acontece? Aí acontece que a Lua vai fazer sombra na Terra. Eu posso ter o Sol
a Terra e a Lua, né? Já que a Lua ela gira em torno da Terra, então ela pode estar desse lado aqui na frente, entre o Sol e a Terra, ou ela pode estar atrás, depois da Terra. Então aí a Terra que faz sombra na Lua. Então são os dois tipos de eclipse. Isso ele está explicando ali. Não tem a ver com exercício, mas eu estou colocando esse detalhe. Bom, agora que vem, ó, considere Sol como S. Então vou fazer isso. Ó. Vou aqui só dar uma diminuída na minha caneta. Considere S para Sol. Então, Sol aqui, ó, S. Considere T, Terra. Terra está aqui, ó. T. E L para Lua. Bom, a Lua pode estar, como eu te falei, ó, depois lá ou antes. Cheia ou nova. Bom, e aí diz assim, quando há eclipse, qual é a posição relativa entre as retas SL e TL? SL, se tu pensar, ó, SL, eu tenho essa reta aqui, ó. SL. Essa é a reta vermelha, é a reta SL. Nota que o eclipse ele ocorre pela figura em duas posições. Nós temos eclipse aqui, ó, nessa situação e aqui embaixo, ó, nessa situação. Aqui não tem eclipse, aqui não tem eclipse. Por quê? Porque não há alinhamento de Sol, Lua, Terra. Então, quando eu tenho eclipse, existe essa reta vermelha, que ela pode ser até estendida. Aqui, ó, essa aqui é a reta SL. E a reta TL? A reta TL, se tu observar, vai ser a mesma, né? Porque olha só, aqui está o T, aqui está o L, ó. Ó, esse pedacinho aqui vai ser a mesma reta. Então a reta SL e a reta TL, elas estão uma por cima da outra. Então essas retas são paralelas e coincidentes. As retas são paralelas coincidentes, uma por sobre a outra. Alternativa A. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Um forte abraço e até a próxima.